Olá, gente, vamos dar início a mais uma aula de tópicos, a última de 2021. Graças a Deus está acabando esse ano, não aguento mais. Então vamos aqui para nossa última aula do ano. Em janeiro a gente volta. Espero que com a bateria mais recarregada. Não sei se a de vocês está fraca, mas a minha já está apitando em vermelho há muito tempo. Então vamos lá. O texto de hoje ele é uma tese de doutorado. Eu não vou usar a tese toda dele como base, é só o capítulo, se não me engano, o 2 da tese dele. E daí um capítulo seguinte, eu acho que eu vou usar em uma aula futura, mas eu ainda estou avaliando se eu vou usar mesmo ou não. É uma tese de doutorado muito boa, muito interessante. Ele compara a política monetária de 4 países, de 4 economias emergentes. Nós, aqui no Brasil, México, Rússia e Turquia entre dezembro de 2014 e junho de 2018. A comparação dessas 4 é interessante, são 4 economias que acumularam muitas reservas internacionais no mesmo período que o Brasil acumulou. Tem um problema aqui com a análise dele, porque ele pega 2014 a 2018, é uma janela na qual esses países já tinham terminado o processo de acúmulo das reservas, então eles têm o estoque grande. Então, por um lado, ainda é de interesse, obviamente, analisar a partir deste ponto, porque você já vê o estoque todo acumulado, né? Passou o período de acumular, então você está no ponto máximo, digamos assim, mas acaba perdendo de vista o processo, né? De como chega até este patamar. Mas mesmo assim, analisando já, assim, digamos, no topo, né, no auge já do processo de acumulação, ainda assim dá para tirar conclusões bastante interessantes. E a gente vai ver que o caso brasileiro ele destoa muito dos demais em vários aspectos. Na verdade, cada país aqui é um mundo à parte. Se a gente fosse turco, a gente olhar para esses outros países e dizer o caso turco é muito distinto dos demais. Se a gente fosse russo, a gente diria provavelmente a mesma coisa. Cada caso é um caso, cada um tem a sua especificidade. Como a gente vai ver ao longo da aula, se fosse para agrupar, haveria uma semelhança maior entre Brasil e México de um lado e Rússia e Turquia de outro. Mas ainda assim tem diferenças substanciais. Bom, os itens mais analisados aqui são, obviamente, as reservas internacionais, intervenções cambiais nos mercados de derivativos, embora ele diz que vai analisar isso, mas acaba analisando muito pouco ao longo do texto. Operações de moeda estrangeira no espaço nacional, coisa que acontece na Rússia e na Turquia, que no Brasil isso não tem. A gente tem derivativos, né? Que é os swaps cambiais, que são operações atreladas ao dólar, mas elas são non-deliverable, que é o termozinho que a gente viu lá nas aulas de câmbio, ou seja, os contratos futuros de dólar não há uma entrega de saldos em dólar. É tudo resolvido depois com saldos em reais. Né? Então, aqui no Brasil e no México também, não existem essas operações denominadas em moeda estrangeira no espaço nacional, né, entre agentes domésticos. Além disso, as operações de política monetária compensatórias para manter a taxa de juros de curto prazo na meta, porque como eles acumularam reservas internacionais, o processo, né, o início é o mesmo como foi narrado aqui. Comprou dólares ou qualquer outra moeda, pagou com reservas bancárias, o que empurra a taxa básica de juros para baixo. Isso em todos os 4 aconteceu. A questão é que cada um lidou com isso de uma maneira diferente. A nossa opção, como eu já falei 1000 vezes e vocês já cansaram de ouvir, foi enxugar esse excesso de liquidez com as compromissadas. Depois vamos ver também, né, questões dos depósitos do governo federal, o que tem dentro da conta única de cada país e como que isso evolui ao longo do tempo. E a existência de contas de capital, patrimônio líquido e contas de reavaliação, que alguns países têm, outros não têm. O Brasil tem, mas não está nesse período de análise aqui, porque é daquela lei de 2019, que a gente estudou lá na aula de conta única em relação Tesouro-Banco Central. Então, neste período em análise aqui, não temos uma conta de reavaliação. A gente vai ver o que é isso melhor já já. Importante ressaltar o grau de abertura de cada economia, porque todas as 4 economias passaram por um processo de abertura financeira a partir das décadas de 80 e também ao longo dos anos 90. Mas na Rússia e na Turquia isso foi mais longe.
No México também foi mais, todos foram mais longe do que a gente, mas Rússia e Turquia são os dois casos mais extremos. Nesses dois países, é quase ilimitada a possibilidade de você ter depósitos em dólar na sua economia doméstica. Então, pessoas e empresas podem ter contas bancárias em dólar, e no caso, se não me engano, turco, a gente vai ver já já, mas acho que é na Turquia, as reservas bancárias dos bancos, como o Banco Central Turco, também são em dólar. Então, existe a moeda da Turquia, acho que é lira, deixa eu dar um Google rápido aqui, lira turca. Lira turca, e só que as reservas bancárias na Turquia elas são em lira, mas também em dólares. Então ainda tem esse grau a mais de dolarização dentro da economia turca, coisa que não acontece aqui no Brasil. E no México, empresas podem manter depósitos em dólar, porque é uma economia muito integrada com a economia dos Estados Unidos. Então seria difícil para as empresas se elas não pudessem ter contas em dólar. Daí para as pessoas, né, físicas, existem exceções para quem é habitante das províncias de fronteira com os Estados Unidos, essas pessoas podem ter contas em dólar, e cidadãos estrangeiros que moram no México e trabalham em questões específicas, tipo embaixada, sede, aliás, filial de empresa estrangeira, esse tipo de questão. Então, para pessoas é mais limitado. No México, conta em dólar, as empresas é liberado. E aqui no Brasil, recentemente, que está passando aí uma lei que vai liberar depósitos em dólar aqui no Brasil, mas ainda está sendo estudado como é que vai ser. Não sei se a aprovação já foi final ou se só basta a sanção do presidente ou não. E daí depois o Banco Central tem que regular em cima. Então aqui no Brasil a gente está caminhando, vamos chegar nesse ponto de ter contas em dólar, só ainda não tem como saber como que isso vai ser. E daí por não saber como vai ser, é até difícil avaliar as possíveis consequências disso aqui no Brasil, né? O Alisson me mandou um e-mail com essa notícia uns dias atrás, então, Alisson, você tinha pedido para eu comentar, estou comentando brevemente aqui. Ainda está muito nebuloso, é difícil saber exatamente o que vai acontecer, porque tem que ver até onde vai se liberar, né, o uso das contas em dólar aqui no Brasil. Aqui só para vocês terem uma noção, né, na Turquia, fica aí entre 35% e 45%, quase 50% dos depósitos bancários turcos são em dólar. Então é quase metade dos depósitos da rede bancária são em outra moeda, que não é a Turquia que emite. E na Rússia também tem uma quantidade expressiva ali, em torno de 20%, 25%. Então, boa parte dos depósitos bancários são denominados em dólar. Bom, política cambial de cada um desses 4 países, nos 4 é um regime de flutuação suja, ou seja, o câmbio pode flutuar livremente, mas os bancos centrais intervêm a cada certo tempo para evitar uma volatilidade muito grande, e eventualmente uma certa administração de patamar, mas não é tão explícito e quando feito por pouco período de tempo, senão não se chamaria flutuação suja. No Brasil e no México, como eu já falei, tem intervenções tanto no mercado à vista de câmbio, quanto também de derivativos. Então, lá no México, também se utilizam swaps cambiais, da mesma forma que nós aqui. E lá, e aqui também, eles são, como eu já falei, né, non-deliverable. Não se entrega o dólar ou um saldo em dólar no final, né, no vencimento do derivativo, eles são saldados em peso mexicano ou em real brasileiro. Na Rússia, tem operações em moeda estrangeira com o setor financeiro nacional, ou seja, o Banco Central russo ele empresta dólar para os bancos nacionais, e na Turquia isso também ocorreu. O objetivo, né, da política monetária nesses 4 países, para todos eles, o objetivo operacional, exceto para a Turquia, era uma meta para a taxa de juros de curto prazo, né, a taxa de juros de overnight, no nosso caso a Selic. Mas na Turquia existem muitas metas para várias taxas de curto prazo, é um sistema um pouco mais, como é que eu posso dizer, disperso. Mas o objetivo final, todos são regimes de metas de inflação. Brasil e México, daí de novo, parecidos, né? Nós dois adotamos em 1999, a Turquia logo depois em 2002, a Rússia bem depois, só em 2014, que veio a adotar o regime de metas de inflação. Bom, vamos analisar os balanços patrimoniais
desses 4 bancos centrais, porque dali a gente consegue ver como que a política monetária vem sendo feita neles e os impactos dessa acumulação de reservas internacionais. A gente começa pelo Brasil, obviamente, e daí aqui eu mostro como pegar o balanço do Banco Central, coisa que eu ainda não havia mostrado. Então a gente sempre mexe aqui em estatísticas, teve uma outra coisa que foi aqui em estabilidade financeira, agora vamos em acesso à informação, institucional, resultados do Banco Central, e daí balancetes e demonstrações financeiras contábeis, vai chegar nesta tela. Aqui você pode mexer pelos anos, e daí tem o balanço do Banco Central, ele é divulgado todo mês. Só que a exceção de dezembro é sempre só o balanço, é só a tabelinha com os números. Mês de dezembro, daí uma publicação longa, traz a tabelinha, e daí explicações sobre tudo o que aconteceu com cada item ao longo do ano. Então é interessante, né? E demora a sair, tipo, tô gravando isso aqui em dezembro, né? Já metade de dezembro, e só o que tem disponível é de setembro, então demora a sair. Então, para analisar aqui em aula, eu peguei de dezembro do ano passado, porque é mais recente, no sentido de ser uma demonstração financeira completa, né? Ela tem 60, 70 e poucas páginas, e daí o balanço em si é isso aqui. Então, para todo mês, o que vocês pegam mês a mês é essa coisa aqui que está em tela e uma outra página que é o demonstrativo de resultado. E é isso. Daí em dezembro tem essas notas explicativas aqui. Então depois das tabelas vem as notas. Nota 1 explica tal coisa, 2 explica outra coisa. Então caixa equivalente de caixa. Nota 5, lá depois vai explicar o que tem dentro de caixa equivalente de caixa. Né? Derivativos, na nota 10 explica o que tem dentro dos derivativos e assim vai. Então tem texto explicando o que tem na tabela, mas sempre, como eu falei, só no balanço de dezembro. Daí aqui uma tabelinha que eu fiz para um artigo que eu estou escrevendo, que é o mesmo artigo que foi aquele gráfico da aula do compulsório, né, que eu estou trabalhando, então estou aproveitando que eu estou dando aula, estou com esse assunto na cabeça, resolvi escrever sobre. Então tá em inglês porque é o que eu estou escrevendo tá em inglês. Então aqui alguns dados, aqui em cima em porcentagem do balanço, ou seja, quantos por cento do balanço é cada um desses itens e quantos por cento do PIB cada um desses itens é. Olhando para 2005, que é um ano antes de se intensificar ainda mais o processo de acumulação de reservas, e 2020, que é o dado mais atual. Então, do lado dos ativos, as reservas, elas foram em 2005 29% do ativo. Em 2020 elas foram quase metade do ativo. Em termos do PIB, as reservas eram 7,2%, depois, em 2020, 26% do PIB. Então cresceram, né? Tanto como em importância dentro dos ativos, quanto em relação à economia como um todo. Os títulos do governo diminuíram de importância dentro do ativo, justamente porque teve que abrir espaço, né, para as reservas internacionais, mas em relação à economia como um todo, a carteira de títulos do Banco Central cresceu, né, em relação ao PIB. E outros aqui de ativos, eles são hoje 2,4% apenas do ativo. Então, o ativo do Banco Central hoje é basicamente reservas internacionais e carteiras de títulos públicos. Tem mais praticamente nada nos ativos do Banco Central. Só para dar uma noção, o ativo ou o passivo, porque é sempre igual, né? Ativo e passivo, uma coisa é igual a outra. Ou seja, o balanço do Banco Central em relação à economia sai de 24,7% em 2005 para 53,5% do PIB. Então, o balanço do Banco Central cresce, né, em relação à economia, mais do que dobra de tamanho. Do lado do passivo, ele é mais disperso. Se do lado do ativo ele foi caminhando para depender de basicamente 2 pontos, hoje aqui no Brasil tem mais coisas, né? Então, não é quase todo só com 2 itens. Na verdade, são 2/3 com 2 itens, que são as operações compromissadas, que é repo, aqui em inglês, e a conta única do Tesouro. Então, essas duas dá aí basicamente 2/3 do lado do passivo, enquanto o resto do passivo é o outro 1/3 que falta. Mas daí, obviamente, isso como proporção do PIB, né? Obviamente, daí cresceu. A cortina aqui tá fazendo movimentos. As compromissadas, né, como participação do PIB de 3% para 16% do PIB. A conta única também
Cresce muito. E aqui só para deixar bem claro como tudo está ligado, né? A base de tudo, da condução da nossa política monetária e da estrutura do nosso balanço, ela é basicamente em torno do processo de acumulação de reservas e das escolhas que vieram decorrentes disso. Por quê? Houve uma escolha de acumular as reservas. Poderia ter optado por outra coisa, mas se optou por acumular essas reservas. Daí veio uma opção seguinte, beleza, optamos por acumular. Isso cria, como eu já mostrei lá, o excesso de liquidez no mercado interbancário. Daí vem uma segunda opção, que é a gente vai enxugar essa liquidez com compromissadas. Então, para ter as compromissadas, você tem que ter a carteira de títulos públicos, porque esses títulos são os que são utilizados como garantia para enxugar a liquidez. Então, você escolheu ali as reservas internacionais, a segunda opção criou 2 lançamentos, um no ativo e um no passivo, porque você tem que ter esses títulos em carteira para ter, né, uma garantia para as compromissadas. E a variação das reservas internacionais junto com a legislação entre 2008 e 2019, que fazia com que os resultados positivos do Banco Central fossem transferidos para a conta única do Tesouro, e boa parte, como a gente viu, do resultado positivo vem de um resultado contábil, que é a reavaliação para cima das reservas internacionais, faz com que a conta única do Tesouro também cresça. Então, basicamente, tudo ou quase tudo gira aqui no Brasil ao redor das reservas internacionais. Faltou essa amarração final para fechar esse tema aqui com vocês, olhando para o balanço, né, do Banco Central. Então, agora a gente consegue ver o problema como um todo, olhando para o balanço aí desenhado. Então, as escolhas políticas e a legislação, daí aqui eu falo especificamente da questão de como passar o resultado positivo do Banco Central, né, para o Tesouro, cria a estrutura de balanço patrimonial que a gente vê hoje. A lei de 2019 desamarrou uma dessas questões. Como que nos outros países eles fizeram e escaparam muito do que a gente fez aqui no Brasil? Eles desde sempre não, mas desde quando iniciaram a acumulação de reservas, eles tiveram um item no lado do passivo que era uma conta de reavaliação. Porque o que acontece? O que são os ganhos com as reservas internacionais? Isso contabilmente se chama um ganho contábil não realizado, porque não é como um juros que você ganha das reservas internacionais, que é um ganho realizado, ele caiu na sua conta, é seu. As reservas internacionais, se ela se valorizou, você teve um ganho contábil. Não foi realizado porque você não vendeu as reservas. É a mesma coisa ter uma ação. Você comprou uma ação, ela está valendo mais dinheiro, você está com um patrimônio maior. Mas se você não vender, você não realizou o ganho. Se ela perder todo esse valor no dia seguinte, você perdeu seu dinheiro, porque é um ganho contábil não realizado. No Brasil, por a gente ter feito aquela lei que dava só uma simetria para cima, né? Aliás, um viés para crescimento do balanço do Banco Central, porque quando as reservas, o câmbio fazia com que elas valessem mais, tem que ter uma contrapartida do lado passivo que cresça junto. A opção foi, vamos transferir para o Tesouro Nacional. Daí cresceu isso aqui. Quando o câmbio fazia as reservas perderem valor, algo tem que diminuir do lado do passivo ou compensar diminuindo, aliás, aumentando outra coisa aqui no ativo. E foi o que a legislação fazia na época. Quando as reservas valiam menos, o Tesouro ia lá e jogava títulos públicos aqui para cima para compensar. Então o ativo caía porque as reservas valiam menos, mas subia porque entravam novos títulos. Então o balanço do Banco Central subia se as reservas valessem mais, ficava parado se elas valessem menos. Então ele só foi crescendo ao longo desse tempo. O que outros países fizeram? Fizeram uma conta de reavaliação. E daí quando as reservas crescem, essa conta cresce, quando as reservas caem, essa conta cai. Então o ativo é volátil, tem uma conta no passivo que fica volátil junto. Não se cria esse viés só para o crescimento do balanço do Banco Central, né? Isso os outros países fizeram. Bom, aqui gráficos da tese, né, do rapaz, que eu esqueci o nome, como é que é o nome dele? Não vou voltar, já estou a 15 slides adiante.
Ativo externo, então ao longo do tempo são nossas reservas, a carteira de títulos públicos, os gráficos deles são sempre em proporção do ativo, né? Ou do passivo, o que dá no mesmo. Então sempre proporções relativas dentro do balanço. E os outros aqui no Brasil sempre muito pouco. E daí os nossos passivos, quais são? Meio circulante, muito pouco, né, que é papel moeda, a conta única, outros passivos aqui no meio, e OPM. O que é OPM? Operações de política monetária. O que é isso no caso brasileiro? As operações compromissadas. Então, está aqui o nosso balanço. Né? No ativo, ele tem dois grandes itens, reservas internacionais e carteira de títulos públicos. No passivo, outros dois grandes itens, compromissadas e conta única. Daí, abrindo estes outros, que é esse do meio aqui, ele mostra o que tem em outros. Basicamente, ele é volátil porque é volátil com relação a derivativos, ou seja, são swaps cambiais. Então, eles criam esse elemento de volatilidade aí no balanço do Banco Central. Caso do México, lá eles têm uma peculiaridade na conta única, porque lá só passa o Executivo Federal. Legislativo, Judiciário e Seguridade Social não passam na conta única, então ela tem um tamanho relativamente menor. O ativo deles é basicamente reservas internacionais, então aqui a gente já vê que eles não optaram por enxugar a liquidez com compromissadas, porque se eles optassem por isso, teria que ter como nós, no ativo, uma carteira de títulos públicos. Né? Eles não têm isso. Então, o ativo deles é basicamente reservas internacionais. No passivo, o que eles têm? Eles têm, aqui nesse riscadinho, operações de política monetária, de enxugar a liquidez, não descreve muito bem o que é, se são compromissadas ou não, mas provavelmente deve ser redesconto, porque não tem uma carteira para ter a garantia do lado do ativo. E aqui moeda em poder do público, muito mais importante do que aqui para nós, depósitos do governo federal, que é volátil, e o capital contábil, líquido e outros passivos, que esse sim, né, ele aumenta e diminui, porque é nesta conta que se passa, né, ganhos e perdas com as reservas internacionais. No caso da Rússia, né, por conta de sanções impostas à Rússia por toda a questão da invasão da Crimeia e a questão ucraniana, teve sanções impostas à Rússia, e daí para melhorar um pouco a situação econômica, o Banco Central Russo emprestou dólares aos bancos em troca de rublos. Então ele emprestou em dólar e o pagamento não era em dólar, era em moeda doméstica. E lá, quando tem um resultado positivo, né, quando o Banco Central lucra, uma parte do lucro vai para o governo federal. Quando tem um resultado negativo, diminui o capital. Então, abate do patrimônio líquido. Não é como foi aqui entre as leis de 2008 e de 2019. Daí o ativo deles, esse em preto aqui, né, são reservas internacionais, e eles têm também como importância esse outros ativos aqui com instituições financeiras, que é basicamente aquela operação de empréstimo. Ele empresta dólar, recebe em rublo esse empréstimo ali. E o passivo deles, depósitos do governo federal, que é importante, moeda em circulação, outros passivos e capital. Né? O capital próprio, ele é muito importante. Aqui as operações de política monetária, as que também enxugam a liquidez. Daí aqui só para chamar a atenção, né, a composição dos depósitos do governo federal. Boa parte é em moeda estrangeira, ou seja, a própria conta única do Tesouro, lá na Rússia, está denominada em dólar. Então lá é um grau de dolarização que não temos aqui. Né? A própria conta única ela tem saldos em outra moeda e não só na moeda doméstica. Bom, Turquia ela também ofertou dólares para os bancos domésticos. As operações de redesconto lá, além de ser na lira, elas são em dólares também. E o passivo vai aparecer ali já, um passivo em moeda estrangeira, são reservas bancárias denominadas em moeda estrangeira. Porque como pode ter depósito em dólar, uma parte do compulsório também fica em dólar. Porque aqueles que têm de novo eu me esqueci, é lira turca, isso. Porque
os depósitos denominados em lira turca, o compulsório é cobrado em lira turca, então são reservas bancárias denominadas em lira turca, mas do lado dos depósitos em dólar, daí o compulsório, portanto, uma parte das reservas bancárias fica em dólar também. Então, aqui do lado do ativo, de novo, reservas internacionais muito importantes. Aqui, em moeda estrangeira com residentes, o que é isso? É uma operação, tá descrito, né? Uma operação em moeda estrangeira, mas feita no âmbito doméstico, que é esse redesconto em dólar, né, para os bancos, ou seja, é um ativo do Banco Central turco, porque é um empréstimo que ele fez, só que denominado em dólar, né, mas é com agentes domésticos, então é com residentes. E aqui as operações de política monetária, também como ativo, deve ser um redesconto aqui em lira turca mesmo, né, e não só em dólar. E aqui o passivo, daqui passivo em moeda estrangeira, daí é basicamente como eu falei ali no outro slide, né? É o compulsório dos depósitos em dólar, então não é uma dívida externa nem nada, é uma parte dos dólares dos bancos que fica parado como compulsório. Moeda emitida e daí outros itens aqui, o maiorzinho é o capital, reservas e conta de reavaliação. Aqui abrindo só o passivo em moeda estrangeira, só para ver que essa cor aqui, né? É o RR porque ele colocou a sigla em inglês, que é Required Reserves, ou seja, compulsório. É o compulsório bloqueado, que não pode ser mexido em moeda estrangeira, mas também tem reservas bancárias livres, que é aquela parte que é a reserva voluntária, né? Que o banco deixa porque quer, que é esta outra cor aqui embaixo. Bom, para finalizar um comparativo geral entre esses países todos, né? Só para extrair algumas conclusões gerais. Mas o que a gente viu aqui já é interessante, né? Para ver especificidades de outros países, para ver como o mundo é diverso. Né? Então, tipo, a Turquia faz redesconto em dólar também, e cobra compulsório em dólar. Então tem de tudo mundo afora. E eles, quando olham o nosso caso, também devem achar estranho, né? Olha lá os caras enxugando liquidez com operação compromissada, né? Cada um com a sua ideia. Bom, basicamente, né? Isso que eu até falei no início da aula, Rússia e Turquia são parecidos no sentido de ter ativos e passivos externos, denominados em uma moeda externa, mas com residentes. E o Brasil e México são mais próximos e a característica mais comum assim entre eles é o uso de swaps cambiais, que ambos utilizaram. Se a gente olha todos em conjunto a participação das reservas internacionais como porcentagem do ativo, o Brasil fica por último. Mas aqui tem um detalhe, né? Como a gente também tem que ter muitos títulos públicos para enxugar justamente os efeitos desse acúmulo de reservas, se a gente olha as reservas em relação ao PIB, daí a gente está grande. A gente está aqui junto, um pouco abaixo aqui da Rússia, que também tem em relação ao PIB as reservas muito grandes. Mas o balanço total dos bancos centrais em relação ao PIB, o nosso é o maior em comparação a estes países, porque a gente, além de ter as reservas, a gente tem que ter os títulos que servem de lastro para fazer as compromissadas. Né? Então a gente tem muitas operações montadas em cima do acúmulo das reservas internacionais. Bom, aqui no caso é só Rússia e Turquia, tá? BCR é Banco Central Russo, BCT é Banco Central Turco. Então aqui são só para comparar, né, as operações em moeda estrangeira com residentes e como em relação ao passivo, né, e mais relevante aqui é na questão do Banco Central Turco, né, o seu passivo em moeda externa, mas com residentes, que é aquela questão do compulsório em dólar. Então, coisas para a gente analisar e pensar caso o Brasil adote os tais depósitos em dólar aqui dentro. Se liberar e for ampla a utilização de depósitos em dólar aqui no Brasil, se a população utilizar esse direito, será que vamos ter que ter compulsório em dólar? Bom, daí o caso turco ele vira um bom caso para a gente analisar, né? Vamos ter que estudar o que a Turquia enfrenta para poder, por exemplo, se eles fizeram algum erro lá no meio, né? Talvez tentar aprender com os erros deles e não repetir. Bom, aqui operações de política monetária de injeção de liquidez para México, Rússia e Turquia. Mas cadê o Brasil? Bom, o caso do Brasil é o seguinte, e aqui para fazer uma distinção, operação de mercado aberto
e isso às vezes não fica tão claro quando eu falo, né, e quando a gente estuda, de injeção de liquidez, porque tem operações de mercado aberto de injeção de liquidez e de absorção de liquidez, ou se fosse chamar de outro nome, né, as operações de mercado aberto de compra ou de venda. O que acontece? No Brasil não se usou operações de mercado aberto de injeção de liquidez. O que é uma operação de mercado aberto? Uma operação de política monetária de injeção de liquidez. Seria, por exemplo, o Banco Central comprar títulos dos bancos ao invés de vender, porque ao comprar o título ele está pagando com reservas, está injetando liquidez, ou fazer redesconto. O Brasil não fez nenhuma coisa nem outra, porque o que a gente fez de política monetária foi para absorver toda a liquidez que foi criada ao comprar todas aquelas nossas reservas internacionais. E daí o que a gente fez? A gente enxugou essa liquidez vendendo o título para tirar reservas bancárias. Daí a gente vendeu, como a gente já viu 1000 vezes, com as compromissadas. Daí aparece o Brasil. Não tem Brasil aqui nas de injeção de liquidez. O Banco Central não injetou liquidez para além de comprar as reservas internacionais. Né? Ali ele injetou liquidez. E só. E aqui só para dar uma olhada nas contas de patrimônio líquido, reavaliação e de capital, só para analisar aqui o caso deste que é do México, né, como ele é volátil, porque eles têm uma conta específica para reavaliar, né, variações do lado do ativo. Eles abatem, né, ou compensam, ou lançam contabilmente do lado passivo nesta conta. Então não cria o viés que se criou aqui no Brasil antes, de só ir crescendo o balanço, né? Variava o valor das reservas, varia nesta conta. Não se transfere para o governo, nem se compensa de outra maneira. Você cria uma conta, um lançamento contábil específico para isso. E bom, gente, era isso para a aula de hoje. Espero que tenham gostado de dar esta analisada aí no caso, né, de outros países, na política monetária de outros países. Espero que tenham gostado do semestre até aqui, né? Desejo para vocês Feliz Natal, um ótimo ano novo, um recesso muito tranquilo, ou não, porque quem quer farra, daí espero que não seja tranquilo, que vocês façam muita farra mesmo, para a gente voltar feliz e de baterias recarregadas em janeiro, para daí encerrar o semestre. Já passou da metade, então não falta muito. Vamos dar uma descansada aqui neste meio de caminho, para depois só fechar ali o finalzinho. E é isso, gente. Boas festas para vocês e até ano que vem. Até a próxima.